Bom dia, gente linda. Você já cansou do meu bom dia hoje? Não, ainda vai ter mais. Como eu falei, hoje meu domingo é com rosa do deserto. E principalmente vou estar aqui ajudando a tirar as dúvidas. O gancho desse vídeo é uma cliente e amiga que está no meu grupo de WhatsApp, que em poucos dias ela perdeu 10 rosas do deserto. Apodrecimento. Achando que seja por causa da chuva. Gente, nem por causa de chuva. Se a planta tiver num bom substrato, vai apodrecer esse tanto de um dia para outro. Já falei para ela e aí aproveitei o gancho para fazer o vídeo. Um bom substrato não ia condenar suas plantas à morte tão rápido assim. Eu quero contar um episódio que eu já tive, tá? Eu comecei a usar palha de arroz por causa das minhocas. Teve um ano aí que eu tive que replantar todas as minhas plantas porque encheu de minhoca no substrato. E minhoca vai fazendo túnel, vai deixando o cocôzinho dela, vai tornando o substrato barrento, pregado, começou a apodrecer todas as minhas rosas do deserto, tive que replantar tudo. Eu comecei a usar a palha de arroz no fundo do vaso, tá? Ela é áspera, ela é piniquenta, minhoquinha não gosta. E isso foi muito bom. Recomendando para umas pessoas, uma amiga foi fazer um replantio de 600 plantas, colocou a palha no fundo, colocou o substrato. Em poucos dias ela estava com as rosas do deserto apodrecendo o caudex de tudo. E ela me questionou, dizendo que a culpa era minha, que a culpa era a palha. Gente, e as minhas plantas estavam tudo aqui, viva e boa. Aí, tiramos o substrato e pusemos a mão assim, ó. O substrato com cheiro fortíssimo de ureia, tá? E colocando a mão assim, ó, dentro do saco de substrato, não dava para aguentar. Quente, muito quente. Sabe o que aconteceu? Utilização de esterco de ave in natura como fonte de adubação, da adubação orgânica, só que sem fermentar, sem deixar curtir o esterco de ave, estava curtindo dentro do vaso, estava queimando as raízes. Para essa cliente que está com problema, eu falei a mesma coisa. Descarta seu substrato que não está prestando. Quem me acompanha pode ver meu vídeo, meu canal tem mais de 500 vídeos. Um dos primeiros vídeos é o quê? Qual era o substrato que eu usava? Porque já quando eu comecei tinha gente me perguntando qual o substrato? Substrato Terra Nova. Pode ver num dos primeiros vídeos. Falando nisso, gente, vocês sabem que teve o sorteio de 3 kits de substrato no mês de junho? Apareceu 2 ganhadores. Tem um ganhador que não assistiu o vídeo, não fez contato com o WhatsApp da Graziela da Terra Nova, não recebeu ainda o seu kit de substrato. Ou você que está dormindo, participou dos comentários no vídeo, foi sorteado e não compareceu. E como eu só sei através do comentário, eu não tenho como procurar o ganhador. Então, ó, todo mundo aqui vai no vídeo de sorteio do substrato, do kit de substrato de junho, que tem um ganhador dormindo, não apareceu ainda, ó, já tá passando o tempo. Bom, se você não tem um substrato bom, muitas vezes você vai e compra, porque não é todo mundo que tem acesso a um sítio, uma zona rural. E aí, muito substrato, você confia porque ele é comprado, mas não é por ser substrato comprado que ele é garantido, que ele é bom. Se foi usado esterco de qualquer animal como fonte de adubação orgânica, seja esterco de galinha, esterco de gado, esterco de cabrito, esterco de coelho, o esterco tem que ser curtido primeiro, e bem curtido, muito tempo de curtido. Quando ele tá aqui, ó, ele não exala cheiro, tá? Ele tem cheiro de terra, de coisa orgânica, e não cheiro forte de esterco. E outra coisa, botou a mão aqui, ó, ele não pode gerar calor, ele não pode aquecer. Se a tua planta tá nessa condição da minha cliente, que a sua planta tá apodrecendo, coloque
Pode ser areia de rio, dessa daqui, ó, areia grossa. Você pode usar areia pura para replantar a sua planta até conseguir outro substrato, desde que você adube um pouquinho de osmocote para dar uma nutrição, tá? Eu sempre falo, fuja dessas gororoba orgânica que vai fazer com que empate o substrato e apodrece o caudex. O rosa do deserto não aguenta esse tipo de coisa. Pode ser, ó, areia pura, mas nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês que o substrato que eu confio, eu uso para replantar Pachypodium. Olha aqui, tá saindo da dormência, começando a brotar uma haste de botão linda aqui, tá brotando botãozinho ali. Hora de eu fazer replantio dele. Aonde que vai? Ó, o substrato aqui, ó. Os cactos, olha os meus almofados de sogra, não cabem mais no pote que estão. Então eu faço o replantio do cacto nesse substrato aqui mesmo, tá? Porque confio nele, é bom. Olha aqui, tirei o substrato, o vaso, desculpa, tirei a planta do vaso que tava, ó, substrato. Vou colocar ele um pouco acima, que eu não quero que ele fique afundado. Jogo aqui um pouquinho de osmocote, complemento, e a planta ganha mais 1 ano e meio, 2 anos nesse vaso, com tempo para ela crescer, desenvolver lindamente. Então, olha aqui, um substrato desse você replantou, não tem por que 10 plantas apodrecerem de um dia para outro. Gente, substrato bom não pode aquecer, não é porque você comprou que você vai confiar. O substrato, ele tem que ser tratado. Primeiro, ele tem que ser esterilizado a calor. Substrato Terra Nova passa por um tratamento de 180 a 200 graus para eliminar patógenos, que é fungos e bactérias, e para eliminar as sementes de praga, tá? Então, primeiro isso, se o substrato não passar por uma esterilização, vai vir um monte de semente de praga para dentro do seu vaso. Se o substrato é bom, olha aqui a plantinha. Não é uma graça isso, ó, plantinha pequenininha desse jeito, tá aí, toda floridinha. Então, a recomendação para você é o seguinte, se a sua planta começou a apodrecer 1, 2, 3, assim que você replantou, dá uma olhada na qualidade do substrato que você está usando, porque é verdade, gente, o substrato pode fazer com que a planta desenvolva ou pode condenar toda a sua coleção à morte. Agora ninguém quer comprar planta cara. E outra coisa que eu quero mostrar aqui hoje para vocês, esse, eu já falei, é o substrato para plantas adultas. Daqui uns dias vai ter sementes no site. Lancei, acabou, vou colher de novo, vai ter. Olha aqui, ó. Esse é o Maxi. Olha a granulometria dele. Aqui, ó, é um substrato mais fino para você fazer germinação de semente. Tem esse daqui e tem também substrato aqui, ó, esse Humus Flor, que é para folhagens em geral, mas também tem uma textura excelente se você quiser usar para fazer a germinação de sementes. Então se prepare, em breve você vai ter que estar recebendo a semente. Eu já falei, é do dia 15 de agosto para frente, mais ou menos, que eu começo a vender semente no site. E aí você vai precisar também de um substrato para germinação. E lembre-se, substrato bom, ó, não pode exalar cheiro de ureia, não pode exalar cheiro de esterco, de ave, de gado, de nada. Substrato bom, se enfia a mão dele, está em temperatura ambiente. Ele não pode aquecer dentro do saco, dentro do pacote, dentro do vaso. Porque se ele começar a aquecer, é sinal de fermentação e sua planta vai queimar o caudex. Então, eu estou realmente preocupada com as plantas da minha cliente, que ela está perdendo muita planta. E a culpa é do substrato, mas eu tenho que fazer um vídeo em que você que vai receber planta, que está replantando as suas plantas, esteja alerta, consiga entender o que é que pode dar errado para evitar problema, tá? E como eu já falei, o substrato Terra Nova está fazendo, é do Paraná, mas está fazendo distribuição pelo Brasil inteiro. E se você não tem ele na sua cidade,
Não tem como você fazer pedido para você, porque eles não atendem pessoa física, mas você vai pedir para a floricultura, para o viveiro, para o garden, até para o supermercado da sua cidade e dá o telefone da Graziella, que a empresa se cadastra com o CNPJ e quando o caminhão estiver fazendo a linha, passando na sua cidade, vai deixar em algum ponto que seja revendedor, representante, para ter mais pontos do Brasil recebendo substrato Terra Nova. Gente, rosa do deserto é uma terapia. Faz bem para a alma, faz bem para o espírito, faz bem para as nossas emoções, tá? Acaba com o estresse. Então, vamos fazer o nosso cultivo de rosa do deserto com um substrato adequado, que aí é só alegria. Mesmo que seja pequenininha, ela vai estar florindo. E ele serve para cactos, para suculentas, para folhagens, para bromélias. É um substrato muito bom. Eu uso, eu recomendo, eu tenho confiança. Tá bom? Fale com a Graziella. Ela também vai te dar essa confiança, porque é uma empresa minha parceira, tá? Falou? Valeu? Um beijo para vocês. Ótimo domingo.